A paz do Senhor, a graça e a paz de Jesus Cristo estejam com todos. Para quem não me conhece, sou o Douglas Barros, sou de Recife, Pernambuco. E sempre quando posso, eu tiro uma oportunidade para a gente fazer um devocional. Esse devocional eu sempre publico no nosso grupo do WhatsApp, dos ex-teólogos, ex-seminaristas, principalmente para a nossa edificação. Também precisamos curtir um momento especial com Deus, sabia? Teólogo curte momento especial com Deus. Pastores curtem. Não é só o trabalho de ler a Bíblia, não é só o trabalho de pregar nos púlpitos, mas principalmente de estar diante do Senhor, o conhecê-lo melhor e principalmente ter uma vida com Ele. É para isso que nós fazemos esses momentos. Sempre é bom ter esse momento, seja a sós, ou seja em grupo na igreja, ou principalmente com os amigos mais próximos, mais íntimos. Por isso vamos compartilhar essa palavra com vocês nesse momento. E desde já, se possível, compartilha esse vídeo aí para que essa mensagem chegue para mais pessoas. Tudo bem? Se quiser curtir, se quiser também se inscrever, estamos aí de portas abertas. Eu vou dar uma continuação do nosso estudo na epístola de 1 João, que se encontra no versículo 4. Vamos ler do versículo 4 até o versículo 10. Amém? E como eu sempre faço, antes de começar essa gravação, eu já faço as minhas orações. Aí eu peço que você também, nesse momento, pare o vídeo, ore, fale com o Senhor, diga: Deus, me dá entendimento, preciso ouvir tua palavra hoje, tá bom? Vou aguardar só uns segundos. Ok? Então vamos à mensagem. Outra coisa. Eu tenho aqui, tem a rua aqui que às vezes passa carro, tem os vizinhos, tem os animais. Eu tenho os meus filhos também que estão dormindo nesse momento. Mas se acontecer alguma coisa, não leve em consideração. Tranquilo? E a palavra nos diz o seguinte. 1 João 3, versículo 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Versículo 7. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica justiça é justo, mas assim como ele é justo. Versículo 8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Versículo 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Nisso são manifestados os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus. Também aquele que não ama seu irmão. Amém. Outra situação que eu quero falar, ainda não é com relação a esse versículo, é que eu estou com meu celular aqui e de vez em quando dá uns problemas. Pode acontecer de eu estar falando aqui, possivelmente vai acontecer, e a imagem ficar fora de foco, tá certo? A minha voz sair na frente, né? O áudio sai primeiro e a imagem vem depois, ou ao contrário. Então, prestem mais atenção naquilo que eu vou falar no áudio. Depois eu dou um jeito nessa situação do celular. Pessoal, João começa falando aqui que todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Em algumas versões diz que é iniquidade. A transgressão da lei nós podemos entender aqui de uma maneira muito ampla, de uma maneira muito geral. E é o afastamento, o abandono de qualquer dos padrões daquilo que Deus propôs. Que tipos de padrões, irmão Douglas? Por exemplo, um casamento do padrão de Deus
é entre homem e mulher. O casamento bíblico é entre homem e mulher. Então não existe para Deus casamentos do mesmo sexo. Desculpe você que é desse tipo de ideologia, mas a gente está falando isso a respeito da Bíblia em si. O que é que a Bíblia ensina? A respeito de homens e animais, já vi homens e árvores, casamento entre crianças e várias outras situações. Isso tudo que estou falando para você é uma transgressão da lei de Deus. Deus não é a favor do roubo, não é a favor do furto, que é um roubo oculto. Deus não é a favor da traição. Então, e por que estou falando isso? Porque nós vivemos num mundo que as pessoas acreditam que tudo isso é natural e deve permanecer também assim. Que nós podemos trair, levar gaia é algo natural, é algo muito bom, botar chifre é legal, trair, roubar, ninguém vai perceber. Então, são transgressões gerais que não estão dentro do padrão de Deus. Versículo 5. Sabei também que ele se manifestou para tirar os pecados, e neles não existe pecado. Então, Jesus veio para tirar esses pecados. Em Cristo não há pecado. Ele diz que Jesus Cristo não é pecador. Continuando. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que viveu pecando não o viu, nem o conheceu. O que é que nós podemos aprender com isso? O crente, o pecador, o crente pode pecar? Pode sim, pode acontecer da pessoa pecar. Quem está nesse mundo é pecador. A própria palavra diz lá em Romanos que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Porém, o mesmo João, capítulo 1, versículo 9, diz que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar e nos purificar de toda iniquidade. Ainda tem a parte da purificação que a gente tem que observar. Porém, nós podemos encontrar aqui que não vai viver pecando. Não vai viver com a má fama, com a fama de pecador. Tá bom? Então, o mundo vive despreocupado, sem querer saber se fez mal a alguém, se traiu alguém, e ainda quer muitas vezes o favor de Deus. Deus não vai dar um favor para aqueles que continuarem na vida de pecado. E o pecado é um afastamento total de Deus. É isso que acontece quem vive no pecado. Versículo 7. Filhinhos, não vos deixem enganar por ninguém. Qualquer que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem pratica as obras de justiça. Existem coisas que a gente pratica que realmente servem para nos aproximar ainda mais de Deus e principalmente dos nossos irmãos, dos nossos próximos. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. O diabo é o mentiroso, o pai da mentira, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, Jesus, para destruir as obras do diabo. Então, quem pratica aquilo que é da vontade de Deus, pratica aquilo que é de Jesus e desfaz tudo aquilo que vem do nosso inimigo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente, nasceu de novo. Então ele tem uma semente divina agora. Antes ele nem ligava se fazia bem, se fazia mal para seu ninguém. Agora ele se preocupa, ele se entristece, ele dobra o joelho, ele ora, ele pede perdão. E se tiver de restituir, ele vai restituir. Não vai ficar do jeito que está. Não é que eu nasci assim, vou ser assim, vou viver assim, daquela música de Gabriela. E no versículo 10 diz: nisso são manifestados os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. Também todo aquele que não ama a seu irmão. E para concluir, ele fala que realmente o pessoa que vive na presença de Deus, a pessoa não vive no pecado, mas pratica obras de justiça e ama a seu irmão. Então, tudo isso está relacionado com o seu irmão, com a pessoa que está próxima. Procura conscientizar, procura ver se sua vida está realmente relacionada com a vontade de Deus e procura ter uma vida transformada no nome do Senhor Jesus. Que Deus possa os abençoar e até a próxima.